Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que muita gente tem em guardar dinheiro. Por que é tão difícil guardar dinheiro e pensar a longo prazo? Para isso a gente vai falar sobre três características que afligem a maior parte da nossa população e são elas: emoção, contexto financeiro e comportamentos. Vamos detalhar cada uma delas e no final traçar estratégias para poder driblar essas situações e começar a guardar logo após investir. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre comportamento. A nossa mente, ela não foi programada para a gente lidar com nada a longo prazo. Normalmente as coisas imediatas são as que geram mais satisfação para nós, fazendo com que a gente negligencie qualquer planejamento futuro e metas que levem mais tempo do que o agora. É por isso que muita gente tem dificuldade de compreender que guardar dinheiro não é deixar de viver o agora. Muito pelo contrário, é você projetar ter uma vida muito melhor no seu futuro, fazendo com que o seu presente seja um momento em que você gera mais riqueza em volume, investindo para poder assim multiplicar e receber renda passiva. Mas o mediatismo é tão grande na nossa sociedade e a gente é influenciado todos os dias a isso, tanto que a gente não consegue muitas vezes não pensar sempre no agora. Eu mereço isso agora, eu preciso disso agora. Ah não, amanhã é outro dia, eu me preocupo com o amanhã depois. Mas até mesmo no contexto bíblico, a Bíblia nos ensina que é sábio pensar no amanhã de maneira a não comprometer o seu presente com a sua qualidade de vida, mas também permitir que você compreenda que gerir o seu patrimônio hoje permite que você tenha mais amanhã. O segundo ponto é a parte emocional. Não tem como você separar emoção de finanças. Tanto que normalmente o nosso ciclo é: a gente trabalha muito, fica cansado, e isso faz com que a gente queira recompensas que vão ocupar a lacuna da nossa emoção, o que está faltando. Por exemplo, o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu cheguei do trabalho, estava cansado, fui treinar, não queria treinar, mas mesmo assim me incentivei a isso. Mas chegou no final do dia, logo depois do culto, eu tive aquela vontade de comer um hambúrguer, sendo que a minha programação é comer esse tipo de comida, principalmente nos finais de semana. E durante a semana eu tento manter a minha alimentação mais regrada possível. Mas o que é que aconteceu? Eu precisava daquilo. Cheguei a conversar até com minha esposa. Poxa, eu quero muito, estou muito cansado, eu acho que eu mereço. Apesar de falar sobre esses gatilhos e dizer que eles são errados, eu também estou falho a isso. E é por isso que normalmente eu chego a comentar isso com vocês, para que isso possa me edificar e também edificar vocês. A gente não é feito de ferro, mas a construção de hábitos faz com que a gente possa afastar a emoção do financeiro, porque senão a gente vira escravo dos nossos desejos e muitas vezes compromete as nossas finanças. O terceiro e último ponto é sobre contexto social. Infelizmente, hoje em dia, a cultura do eu preciso viver isso agora, a cultura do eu preciso ter o que outra pessoa tem ou o que as pessoas mostram no Instagram, leva a gente a um consumismo frenético. Esse consumismo faz com que a gente tenha que nadar contra a maré se a gente quiser começar a poupar. Porque o que está ao nosso redor e o contexto em que a gente vive faz com que a gente não queira, ou se não, até mesmo seja errado poupar dinheiro. Por quê? Porque se você pode viver o agora, por que esperar o amanhã? Por isso que a construção de hábitos, a construção de estratégias faz com que você possa construir um controle maior sobre o seu dinheiro, já que muitas vezes o contexto te ajuda a gastar. Outros dois pontos importantes que eu bato muito na tecla é sobre planejamento e controle. A partir do momento que você entende, esses dois pontos são cruciais para que a gente possa ir contra a manada, para que a gente possa tomar um caminho diferente daqueles que muitas das pessoas tomam. Esses dois pontos são principais para que a gente possa entender para onde o nosso dinheiro está indo e muitas vezes compreender que a solução não está somente em ganhar mais, mas primeiro, principalmente, você poder otimizar os seus recursos e fazer eles se multiplicarem. Não estou dizendo que ganhar mais não é bom, muito pelo contrário, ganhar mais é sempre bom. Isso vai te ajudar a poupar mais e a conseguir multiplicar mais dinheiro, porque se você consegue investir mais, a sua renda passiva vai ser maior. Mas é primordial que você saiba lidar com a quantia que você recebe hoje, que você foi em busca de uma renda extra maior, ou até mesmo de empregos ou locais de trabalho em que te paguem mais, você consiga lidar com muito, assim como você conseguiu lidar com pouco. É por isso que planejar e controlar é a chave para que você possa atingir as metas planejadas, para que você possa chegar aonde você quer, isso te gerar a satisfação e a partir disso as suas metas serem muito maiores.
Pode parecer clichê, mas a partir do momento que eu e minha esposa começamos a controlar todos os nossos gastos do cartão de crédito, principalmente com o mercado, a gente conseguiu diminuir as compras do nosso mês em aproximadamente 300 a 400 reais, porque muitas vezes a gente gastava em besteira, ou se não comprava de maneira demasiada, fazendo com que muitas vezes estragasse ou até mesmo a gente não utilizasse. Isso é saber lidar com os seus recursos. Além de tudo, a gente pode, com esse dinheiro, planejar viagens que a gente sempre quis fazer. Por exemplo, ao longo de 2 meses, isso já vai gerar para a gente uns 600 reais. Ao invés de eu gastar essa quantia a mais no mercado todos os meses, pensa que em 3 meses eu posso estar fazendo uma viagem ótima com a minha esposa. A gente vai curtir, a gente vai ter planejamento financeiro, a gente vai ter controle sobre as nossas finanças e a gente vai ter uma mente muito mais tranquila para lidar com qualquer situação financeira. Lembra de comentar aqui embaixo se essa é a sua realidade, se também é difícil para você e por que você acredita que é difícil economizar dinheiro. Valeu, galera, e até mais.